Boa noite, pessoal. Bom, boa noite aqui, né? Porque tô gravando aqui à tarde, tô começando à noite. Mas eu queria trazer um assunto hoje aqui que tem se falado muito na rede sobre o Templo de Salomão. Seria o Templo de Salomão, meus irmãos, seria o Templo de Salomão é, realmente feito por Deus das Trevas? Ou seria os escritos ali, como está em Primeira Reis, né? Como a gente vê em Segunda Crônicas, é, feito para o Deus das Trevas, como Salomão escreveu? Então eu queria só comentar um pouco sobre isso. Segunda Crônica 6:1. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habita nas trevas. Versículo 2: eu tenho edificado uma casa para a morada dele, o lugar de sua habitação. 1 Reis 8:12. Então disse Salomão: o Senhor disse que habita nas trevas. 1 Reis 8:12 e 2 Crônica 6, versículo 1 e 2. Bom, a pergunta que se faz aqui, eu quero conversar com vocês, seria realmente Salomão feito para o Deus dos Hebreus? Ou Salomão, por ter 1000 mulheres, ele tinha se pervertido e na verdade o Deus dele não era o mesmo Deus dos Hebreus? Pense nisso. Por que eu falo isso? Porque se nós lermos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, então o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus de Salomão. É diferente porque o Deus de Salomão habita nas trevas. Agora o Deus aqui de João, 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que não há trevas nele. Ele é luz, né? E nele não habita trevas. Então, uma pergunta que se faz aqui. Primeira, como é que eu vou dizer para vocês assim, ó? Analisando os textos de 2 Crônica 6:1 e 1 Reis 8:12, eu olhando aqui para outros dois profetas, para Isaías 66, que diz assim, Isaías capítulo 66, versículo 1, né? Assim diz Deus: o céu é o trono é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Escabelo o que é? Escabelo é uma caixinha onde tu bota os pés para descansar, né? Então a terra é considerada como uma caixa, com um escabelo onde Deus bota os pés dele para descansar. Isaías 66, versículo 1 e 2, né? Que casa, e ele faz duas perguntas em Isaías 66. Que casa me edificarão vós? É uma pergunta de Deus para nós. E que lugar será do meu descanso? O homem teria capacidade de fazer um lugar para descanso de Deus? Ou para ele habitar? Essa é a pergunta de Isaías 66:1 que Deus faz para o homem. Mas Salomão diz que fez o templo para Deus, para a morada eterna de Deus. Então vê que já se trata de Deus diferente aqui, né? Ou um semideus, sei lá, né? Amós diz em Amós capítulo 5, versículo 11, ele diz: edificai casas de pedras e nela não habitarei, porque Deus ali não estava contente. Deus queria habitar no homem, mas ele queria que ajudasse os pobres, os necessitados. Você vai ler Amós lá, você vai ver no capítulo 5, versículo 11 de Amós ali todo. Eu só citei uma passagem por cima. Agora, então tu vai ver que o Deus de Amós e o Deus de Isaías não é o mesmo Deus de Salomão. Porque Salomão faz um templo para morar, para Deus morar, para o Deus das trevas morar, né? Agora vem Amós e Isaías que Deus não habita na terra, não tem como fazer templo para Deus. Deus habita, não tem como, porque o céu é o trono dele e a terra é os cabelos dos pés. Como eu falei, escabelo, a caixinha onde Deus bota os pés para descansar, né? Pesquisa lá o que é escabelo, você vai ver que é uma caixinha onde você bota os pés para descansar, e a terra é considerada uma caixinha de Deus, onde Deus bota os pés dele para descansar, tá? Seria mais ou menos assim para se entender que é um escabelo, como fala o profeta Isaías 66. Então, nós analisando João, Evangelho de João, o próprio Messias diz lá em João capítulo 14, versículo 23,
né? Ele diz o quê? Ele diz o seguinte, João. Eu vou aqui pegar para vocês, vou ler para vocês. João 23, disse assim, o Messias. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e serviremos a ele, e nele faremos morada. João 14, 23. Então vocês vejam, por exemplo, que João cita, né? João cita que a morada de Deus é nós, não é o templo, não é a dita igreja, vocês dizem, nem sabem o que é a igreja. A igreja, na verdade, é o próprio Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 24. Né? Então, igrejas do grego de eclesias, tirado para fora, não é para fora do mundo, como eles dizem, é para fora de templos mesmo. Né? Então, nesse caso aqui, o templo de Salomão não seria problema dos Deus dos hebreus, porque o templo de Salomão foi feito pelo Deus das trevas, e os profetas aqui tanto dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Opa, não fechou. Vocês entenderam? Não fecha. Né? Agora aqui nós vemos aqui João 14, no Evangelho de João 14, 23, diz que Deus habita, faz morada em nós. Se Deus faz morada em nós, já pronto, terminou o templo. Hoje a gente vê picaretas fazendo o templo para ganhar dinheiro, fazendo coisas que a Bíblia diz que não existe, que terminou. A Bíblia conta uma história sobre aquele templo de Salomão, né? Feito por Deus das trevas, conforme eu citei aqui já em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 e 2, 1 Reis 8, 12. Então, veja que aqui é uma discordância dos próprios profetas. Na verdade, o profeta Neemias ele vai mais longe, diz que Salomão se perverteu. Você pode olhar no último capítulo de Neemias, com as mulheres. Então, alguns até chegam a dizer que Salomão era feiticeiro, porque ele tinha várias mulheres, 1000 mulheres, e pela própria lei judaica ele tem que ser morto, né, pedrada. Por quê? Porque eu acredito assim, que ele prevaricou com ídolos, com outras culturas, com outras mulheres, que para o judaísmo seria algo errado. Não vou entrar em detalhes aí, porque eu sei que muita gente, uns vão concordar comigo, outros não. Porque tem toda uma questão de lei aí. Agora, o que diz o livro dos Hebreus, né? Isso é citar em Mateus 5, capítulo 5, versículo 34 e 5, que o próprio Messias também diz que o céu é o trono de Deus, nem a terra é escabelo. O próprio Messias, ele cita que a terra é escabelo também de Deus, né? No capítulo 5, versículo 34 e 35, ali você vai ver também que o Messias, Mateus, o Evangelho de Mateus também fala que o Messias diz isso. O próprio livro dos Hebreus, que tem 2 livros, foi escrito para os Hebreus, o livro de Hebreus, falando sobre essa transição, que agora, o próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, começa. Antigamente, Deus falava aos pais, através dos profetas, enfim, né? Agora Deus fala através de você, com você, através do seu filho, seria o Messias, o Cristo, né? O Yeshua, o Salvador, quer dizer isso. Yeshua quer dizer Salvador para os Hebreus. Então ele começa então, lá em Hebreus 3:6, ele diz assim: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós. Esse foi um recado dado para os hebreus, que a partir daquele momento, não era na sinagoga hebraica, nem no templo de Jerusalém, que foi destruído na década de 70, foi a diáspora. Agora é a casa de Deus, onde ele habitaria, se manifestaria, era em nós. Tanto que a palavra Emmanuel, que aparece lá em Isaías 7,14 e em Mateus capítulo 1, versículo 23, Emmanuel quer dizer Deus conosco, né? Deus conosco. Então, Deus, né? Man, homem, Deus dentro do homem de barro, entende? Então, Deus conosco. Ali está Deus habitando entre nós. Entende a diferença? Agora, quando nós vamos para Paulo, o que o apóstolo Paulo diz a esse respeito? Né? 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus sois vós que é santo. Então, o templo de Deus não é mais tu ir lá na casa do Edir Macedo, não é mais tu ir lá na casa do Cis Malafaia,
não é mais tu ir lá na casa do R.R. Soares, não é mais tu ir lá na Assembleia de Deus, a Deus é Amor, na Igreja Católica, enfim, qualquer outro lugar. Segundo o apóstolo Paulo, o templo de Deus, no capítulo 1, 1 Coríntios 3, 17, capítulo 3, versículo 17 de 1 Coríntios, é nós. Nós somos o templo de Deus, né? Se nós lermos lá em Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, 48 e 49, fala: Salomão edificou uma casa, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Que profeta está falando? Do Amós e de Isaías e de outros profetas. Então vejam bem, se a própria Bíblia no livro de Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47, 48 e 49, diz que Salomão edificou uma casa para Deus, mas Deus não habita. Então que Deus era aquele que habitava lá no templo de Salomão? Que Deus é esse que está habitando no templo, nesses templos aí do Edir Macedo, Malafaia, que promete casa, promete carro, promete tudo para vocês. E será que Deus prometeu isso? Ou Deus mandou seu filho para morrer na cruz para trazer para você a salvação, a vida eterna? Pensa. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versículo 47, 48 e 49. Se nós vermos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 24 e 25, também diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem precisa de nada dos homens. Né? Deus não precisa. Eu quero concluir esse pequeno videozinho aqui falando de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 22 de Efésios. Gente, eu estou meio que sozinho aqui, então vocês têm que ter uma paciência um pouco comigo que eu vou pegar aqui Efésios, deixa eu ver se eu acho Efésios aqui, para mostrar para vocês o que fala, né? Efésios 2, 22, então, sobre, eu vou ler do versículo 20 em diante, tá? De Efésios, assim, Efésios capítulo 2, versículo 20, 21, 22, assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e de todos os profetas de Jesus Cristo, né? Que é a principal pedra da esquina, o qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus mora a nós em espírito, Ele é espírito. Importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Tanto que quando ele falava lá com os da lei, ele dizia, por que ele disse para os filhos da lei? Vós tem por pai o diabo. Não é isso que ele dizia? Por que será que o Messias dizia para os judeus, vós tem por pai o diabo? Se nós lermos João 8, lá 44, você vai ver, né? Por que será que eles diziam que eles tinham por pai o diabo? Se existia o templo, se o templo levantado por Salomão. Pense bem. Agora, eu quero falar aqui, eu estou citando Bíblia, estou citando capítulos e versículos da Bíblia, e citei vários, para não dizer, irmão, mas tu tem que ler lá no contexto. Eles falam tanto em mundanismo, então ele não sabe que o contexto foi criado por uns mundanos para artes e teatro, para analisar. Inclusive foi usado muito, né, pelos europeus que escreviam peças de teatro, e eles tiveram que criar o contexto, que é a questão que falam hoje, né? Então, a escritura inclusive não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada, era correto. Depois que foi dividido, não tinha capítulo, né? Depois que eles dividiram isso, vão ficar sabendo. Mas se você olhar na exegese, como eles chamam, o que é exegese? Você pega aquele texto e procura extrair daquele texto que ele tenta passar para você. Você vai ver ali que Deus chama os judeus de filho do diabo, lá em João 8. Se vocês pegar, então, o contexto aqui, como citei várias passagens, você também vai chegar à mesma conclusão que eu. Por isso que eu digo, o único fundamento é Cristo, o único fundamento é o Messias. O único fundamento para nós é o que morreu na cruz. O resto só serve para debate teológico. Porque se nós vamos pegar e fazer uma história, né, dessa passagem, das passagens bíblicas, uma hermenêutica, a história política, a história, enfim, de como foi escrito aquele texto, como era aquele texto, nós vamos ver que tem muita coisa errada. Entende o que eu quero dizer?
Então, só peguei e citei várias passagens aqui para vocês falando sobre o templo. Na minha humilde opinião, eu entendo que esse negócio de templo é picaretagem, porque o templo de Cristo sou eu, sois vós. Um abraço a todos, ok? Que Deus esteja em nosso coração, que Deus habite ricamente em nossa mente, porque o bem e o mal estão dentro de nós. Deus está dentro de cada um de nós, através do seu Filho e do seu Espírito, que é santo e que nos dá discernimento e conhecimento. Um abraço aí, ok?